Olá, meus caros, meu nome é David Alós e vamos para mais um Underdog Crew Podcast. E aqui junto comigo está ele, Bernardo Queiroz. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai estar dando sequência com o Batman do powerlifting brasileiro, Hudson Lima. Uma salva de palmas. Para dar um Grande pontapé campeão inicial, né? brasileiro. Porque isso aí eu sempre fiquei curioso. Por que te chamam de Batman? Cara, então, na verdade, isso daí foi, né, em Ribeirão, foi no Campeonato Brasileiro, né? E eu tava em todos os rounds e eu tava ajudando muito o pessoal do Paraná, né? Os outros atletas e os outros técnicos. E daí no último dia o pessoal, como eu tava chegando por primeiro e saindo por último, eles chegaram e perguntaram, cara, você não cansa, não? Daí eu só brinquei assim, não, eu sou o Batman. Daí acabou, acabou pegando, assim, sem querer, né? Mas foi só uma brincadeira ali de momento, aí a galera começou, né, a me chamar de Batman e ficou. Tá, então, bom, eu te queria agradecer, né, a tua presença, ter aceitado o convite. Queria te parabenizar, né? Saiu a convocação para o Mundial, você é um dos nomes da lista. Mas antes de começar a falar de Mundial, competições, planos futuros e tudo mais, eu gostaria de saber como tu conheceu o Power, como é que tu tá no esporte? Porque, pô, a gente sabe que tu é um cara que tá há um tempo aí, tu colabora muito com o crescimento do esporte, tanto como atleta, treinador, ajuda em organização e tudo mais. Mas como é que foi a tua porta de entrada dentro do powerlifting? Então, na verdade, quando eu comecei no Power, foi meio que por acaso, né? Foi como a maioria das pessoas vão para academia para procurar, né, ganhar um pouco mais de peso ou baixar peso. E o meu caso foi que eu queria começar um treinamento, que eu tinha acabado de sair da minha cidade, que é aqui Pontal do Paraná, e tinha ido morar para Curitiba. E daí, nessa época, eu morava com o meu primo e fui para Curitiba para estudar, para fazer cursos e tudo mais. E falei para ele, cara, quero começar a treinar numa academia. Ele, então vamos. E daí deu certo dessa mesma academia, na época, ter o pessoal que já competiam, já tinham, né, um contato com o powerlift, e foi por meio deles que eu acabei começando, porque eu treinava, sempre treinei pesado. E sempre gostei de treinamento de força, só que a porta de entrada mesmo foi nessa minha mudança de cidade, né? E logo no início, o meu primeiro campeonato até foi um campeonato de supino, e que foi numa academia em Curitiba, que eles falaram assim: vamos competir lá. Eu sempre gostei de desafios, falei, vamos lá. E daí aconteceu esse primeiro campeonato, esse primeiro contato com toda essa galera. E logo em seguida, 2 meses depois, já ia ter um campeonato paranaense. E como eu sempre gostei muito do levantamento terra e de agachar pesado, falou: "Cara, você agacha pesado, faz terra pesado, vamos para o paranaense". E daí que foi que eu fui para o meu primeiro paranaense. Só que nesse meu primeiro paranaense eu já tive um desafio bem grande, que foi assim, eu estava me preparando já para o campeonato, só que 15 dias antes eu sofri um acidente de moto. Acabei me machucando bastante, tanto que eu tive que moldar toda, na época, toda, né, a parte final da preparação ali para conseguir competir. Na época não era RAW, era equipado, né? E os joelhos estavam todos ralados, então foi uma competição bem desafiadora, assim, porque na primeira pedida do agacho já saiu a casca do joelho, já estava sangrando. Então foi, foi bem, tipo, um teste para ver se eu queria ficar mesmo. E dali em diante não parei mais aí. Daí foi brasileiros, campeonatos sul-americanos e mundiais em diante daí. Ah, imagina ter que botar uma faixa com o joelho todo ralado. Ah, deve ter sido um pavor. A terceira pedida foi a mais desafiadora, né? Porque já tinham sido as outras duas, já estava com a perna já amortecida já das faixas, e na terceira eu não consegui nem realizar o movimento. Entrei arrastando a perna para dentro, mas mesmo assim fui até a barra, mas não foi um movimento foi inválido. E como é que foi a tua performance, assim, nas tuas primeiras competições em termos de carga? Então, na verdade, assim, eu tive um salto bem grande, assim, do primeiro contato com o Power para as outras competições. Por quê? Porque eu treinava, né, musculação convencional, eu não treinava periodizações de Power. E na época, as periodizações a gente não tinha conhecimento.
Então a gente fazia, na verdade, o meu começo eu fazia o treino de musculação e no final falou assim, vamos ver o que que sai de terra. Vamos ver o que, aham, era desse jeito. O meu primeiro contato, né? Então, e depois, com o tempo, que daí foi lapidando as periodizações, encaixando os treinos, voltando totalmente para as periodizações de força mesmo do powerlift, mas o meu primeiro ano, primeiro e segundo ano, foram treinos mistos, não foram treinos voltados só para powerlift. E E quantos anos tu hoje, tinha nesse início? cara, eu já comecei na Open, já comecei com 23 anos. Hum. Já comecei, hoje, perto da garotada que começa aí, eu comecei meio tarde, né? Então, mas mesmo assim, eu sempre me dediquei muito, sempre coloquei todas as minhas forças em tudo que eu fui fazer para sempre extrair o máximo de potencial. Então, é isso que hoje em dia eu passo para todos os meus alunos, para todo mundo que me acompanha, porque eu vejo assim, se você começa um negócio, você tem que ir até o final, você não pode parar pela metade. E independente do projeto que você começar, você tem que ir com sangue no olho do começo ao fim. Então, essa que é a diferença do começo de um projeto até o final deles sair bem sucedido, né? E como é que era a questão do teu peso? Como é que foi a categoria que tu começou no Power? Como é que tu foi transicionando em relação a isso? Porque a gente sabe que ao longo da tua carreira, categoria de peso para ti é uma coisa que é feito para usar. O cara fez um pouco de tudo já nesse aí, teve categoria de peso diferente, é equipado, é HAL, o cara tem a Exatamente. experiência, né. Então, logo quando eu Como é comecei, a categoria era 60 quilos, né? Então, eu competi. O meu início foi só na categoria 60 quilos e era equipado, né? Então, as dificuldades na época de conseguir os equipamentos eram muito difícil. Eu lembro muito bem que você fazia 2 pedidos no ano pro Eric, que na verdade o representante era o Eric, né? É até hoje, né, da Titã. E eu lembro que fazia um pedido tipo em janeiro, fevereiro para chegar em junho, julho. Ou fazia em junho, julho para chegar em novembro, dezembro. Então assim, as periodizações a maioria era feita com os equipamentos que a gente já tinha, né, que são na verdade até o meu começo foi com equipamentos que na época não era nem os top, eram uns similares, mas aí depois, com o tempo, que eu fui conquistando os meus equipamentos. E, claro, depois que eu já estava inserido, que eu já tinha alguma bagagem já, quando foi a mudança das categorias, né, eu tinha comigo que eu tinha uma dívida com a 59, que eu nunca tinha participado da 59, porque depois que eu saí da 60, eu já fui direto para 66. Então, que foi que em 2014, né, eu fiz toda uma preparação voltada para ir para a categoria 59 para disputar o Mundial. Mas naquele ano foi o ano que eu mais competi, que eu fiz todas as competições que tinha naquele ano. Eu fui em Campeonato Paranaense, eu fiz todos os campeonatos paranaenses, fiz Campeonato Paulista. Esse Campeonato Paulista eu fiz uma loucura para ir para ele, depois eu conto. E daí competi supino, Campeonato Brasileiro de Supino, e daí sim, daí eu fui pro campeonato mundial, que foi, né, que foi onde foi uma das minhas melhores performances. E também depois que eu competi lá, que eu fui medalhista de total e terra, eu falei, não, a 5'9" tá aposentada da carreira, sem chance de voltar para essa categoria. O Campeonato Paulista, eu estava em preparação, então eu já vinha baixando peso, mas foi uma preparação de 7 meses. Então eu estava sempre competindo para ir, né, principalmente absorvendo como o corpo ia reagir baixando peso. E naquela época eu não trabalhava numa academia, eu trabalhava no comércio da minha família, que eles têm uma distribuidora. E eu saí daqui numa sexta-feira à noite, tipo umas 2 da manhã, e cheguei em São Paulo para pesagem. E era powerlift. Aí cheguei umas 8 horas da manhã lá, me pesei. Aí depois aqueci, competi, fiquei até o final ajudando todo mundo. Fechou, acabou a competição. 10 da noite peguei o carro e voltei embora. Cheguei aqui no domingo, 6 da manhã. E daí passei só numa panificadora, tomei um café e fui para a distribuidora, que no domingo eu trabalhava até as 2 da tarde. ah, que Aí a galera loucura. fala assim,
daí muitos falam assim: "Nossa, mas trabalhar 8 horas", cara, quando você quer fazer um negócio, é só você colocar a vontade que você vai fazer. Eu falo muitas vezes assim: "Quem quer fazer o que todo mundo faz, vai ter o resultado que todo mundo tem. Você tem que fazer o que ninguém faz". Ninguém vai conquistar as coisas trabalhando 8 horas enquanto os outros estão trabalhando 16. Aí você vai olhar para o cara lá e vai falar: "Porra, o cara tem ou não tem?". Não, quanto que ele está se dedicando mais, né. A jornada tá e é isso na parte do treinamento também. Quem se dedica porque assim, é muito gostoso você só fazer força, só que fazer os preventivos, muitas vezes a galera fala assim: "Ah, vou fazer meia boca". Não, é aí que tá o erro. Se você não colocar toda a tua energia do começo do seu treino até o fim do seu treino, todos os dias, todos os meses, todos os anos, essa é a diferença de quem vai chegar lá no auge. E eu vim de uma linha dos treinos muito difíceis, onde você chegava no horário do treino combinado, você saía no horário do treino, entendeu? Você não ficava de conversinha, você não se distraía, era sem risadinha. Então, era uma época diferente. Hoje eu vejo que o pessoal tem muita distração. Celular, rede social, o pessoal não dorme. Você pega atleta aí que os caras não estão dormindo. Como que você quer recuperar para outro dia de treino? Sendo que você tá numa semana que o volume de treino tá absurdo. Daí o cara chega e fala assim: "Nossa, professor, não rendi nada, eu acho que eu não comi bem". Aí você vê lá no cara, o cara foi dormir 1 da manhã porque estava no Instagram. Aí não dá, né. A vida de atleta não você não pode ter distrações. Você ter distrações, isso compromete totalmente sua priorização e sua performance. Aquele mundial que tu fez na 59 ali, equipado, tu pegou, pô, foi um pódio e tanto, né, pô, foi tu em terceiro, o Leon Franklin em segundo e o Sergei Fedoszienko em primeiro. Como é que foi essa Ah, experiência, tipo assim, botar num pódio e, tipo, o pódio, fazer parte daquilo? então, essa preparação foi uma preparação totalmente difícil, foi muito difícil a preparação, ainda mais porque, assim, no equipado, você precisa de um suporte do pessoal junto com você, para você conseguir treinar bem, né. A diferença do equipado para o HAL é porque o HAL você consegue uns 95% da preparação você consegue realizar sozinho. E, dependendo da modulação, até uma preparação inteira. O equipado já não. O equipado você tanto que nessa época eu treinava na garagem da minha casa. Então teve treinos que eu falei assim: "Nossa, não era nem o corpo, era o mental tinha que estar muito mais forte do que o corpo", porque eu sabia se eu não realizasse aquele movimento, eu e Deus ali na minha garagem sozinho, eu ia morrer, entendeu? Então, muitas vezes foi esse pensamento mesmo: "Se eu não fizer eu vou morrer, eu não posso morrer", entendeu? De você fa naquela na eu lembro muito bem, assim, que teve uns 2 3 treinos, assim, que era 230 para 2 3 movimentos de agacho, que eu estava sozinho, que eu me pendurava na gaiola e pegava um martelo para colocar alça, ninguém sabe o que é isso, entendeu, hoje em dia, entendeu? Porque hoje você tem todo um grupo que, né, que tá junto do treino, que combina um treino, mas naquela época, imagine, eu vim pra praia, eu que trouxe o powerlift para cá, então no meu início para cá, era um ou outro amigo que treinava comigo, mas muitas vezes os caras tinham que trabalhar, não podiam ir e eu tinha que cumprir minha planilha. Então eu sempre dava um jeito, ou chamava até minha mulher: "Ó, fica aí, qualquer coisa você só sai de perto", porque mas graças a Deus sempre deu certo, sempre, dificilmente, eu falhei em treinos, assim, pesados, mas essa foi uma das preparações mais difíceis para essa competição. E estar junto com esses caras lá na hora lá, foi um foi o ápice, assim, porque eu sabia que eu na verdade eu nem eu tinha uma estimativa do que eu poderia, né, realizar de cargas, mas como você baixa de categoria e você tá no equipado, então é uma variável muito grande, então você tem uma noção do que você pode realizar. Mas, assim, em ficar em terceiro lugar e ter brigado por cada medalha, fiquei muito próximo de uma medalha de bronze também no agachamento, porque aconteceu alguns erros por causa do se você for, ver as segundas pedidas daquele campeonato eu errei, e daí eu troquei o maiô.
porque como eu tinha baixado o peso, ele tinha ficado mais frouxo, e eu tinha levado um reserva. Então, tem toda essa logística ainda que você tem que pensar: "Pô, e se eu baixar muito", se você baixar muito o peso, o maiô fica frouxo. Se você fica um pouco mais acima, pode ser que ele fique muito apertado e você não bata a altura, ou a camisa do supino não chegue, dependendo dos seus ajustes. Tem muito detalhezinho. Então isso daí, dentro da competição naquele momento, fez toda a diferença. Mas eu lembro muito bem, naquele dia eu estava com, né, o Davi Coimbra, estava com a Ana Rosa, estava com todo o pessoal ali do Brasil, que foi um time que fez a diferença naquele momento. Eu competi no primeiro dia, toda a energia que eles passaram para mim, depois eu tentei retribuir no máximo, que eu fiquei todos os dias ali assistindo, do começo ao fim, incentivando, gravando todo mundo, fazendo tudo que eu podia para retribuir aquele carinho e aquela energia que eles me passaram no primeiro dia. E tá do lado de dois caras que, nossa, não tem nem o que falar, né, cara? Você tá do lado do Fedosienko, que é um dos melhores atletas, né, do powerlifting de toda a história, né? Com, não dá nem para contar quantos títulos mundiais o cara tem. O Frank também, que é um cara que tá muito consolidado na 5'9" há muitos anos, né? E eu, tipo, fui, né? Só fui. Isso aí é uma coisa que a gente brinca, né? Que eu e a Loz, a gente é hater do equipado e tudo mais. Só que não é o caso, né? É que realmente a gente não tem uma vivência muito forte no equipado. E o equipado é muito diferente do HAL em diversos aspectos, né, cara? Tipo assim, essa própria questão que você está falando, da questão de mentalidade, é impensável a pessoa fazer uma máxima de um agacho equipado sozinho. De um agacho HAL, tu até consegue imaginar. Supino, então, é outra história, né, cara? Pra ti, Hudson Lima, qual dos dois tu prefere? Qual dos dois tem uma afinidade maior? O equipado ou o HAL? Eu gosto muito dos dois, mas assim, o que eu tenho mais afinidade, até mesmo pela minha história, é o equipado, né? Mas não só por ser equipado, mas eu vejo assim, a dificuldade de você competir equipado. De você começar com uma faixa de joelho e depois você ter que colocar um maiô, cinto, munhequeira e agachar com peso. Então, é muito mais difícil, você tem que ser muito mais habilidoso, muito mais técnico. Então, essa afinidade vai ser sempre. Claro, o, o Raul, o Raul cresceu demais, não tem como, né, não citar o Raul, mas assim, é que dentro das duas categorias, eu sempre gostei do que era mais difícil, do que era mais desafiador. Então, eu sempre vou defender o equipado, porque, querendo ou não, se você pode ser qualquer atleta. E aqueles que ainda falam assim, ah, mas o equipado ajuda, né? Que tem essa discussão, né? Mas então tá, então essa pessoa que falou, então faz uma periodização RAW e outra equipada, daí depois a gente conversa sobre o que você achou entre treinar das duas formas dentro de uma mesma preparação, entendeu? Aí ele vai ver qual é a diferença real mesmo. Eu lembro que eu escutei uma vez um podcast, eu não lembro quem é que estava falando, que ele contou uma história que ele viu um vídeo na internet, era um cara, eu não sei se era um cara japonês, assim, era um cara que nem era do idioma dele, que estava ensinando como colocar a camisa. E aí tá, tipo assim, ele treinava também na mesma situação, era a mulher dele que ajudava ele, treinava em casa. E aí ele viu o videozinho como colocar, aprendeu a colocar, ficou feliz, putz, conseguiu colocar a camisa sozinho, legal. E aí ele, pá, terminou o treino e, tá, agora como é que eu vou tirar isso aqui? Ele disse que teve que esperar a mulher dele chegar do trabalho pra ajudar ele a tirar, porque ele ficou o tempo inteiro com coisa, ele não Puta conseguia que tirar a camisa pariu. sozinho. É, e, Mas, e, assim, e se ele conseguiu colocar sozinho, é que essa camisa estava frouxa. disse que teve todo um jogo lá que ele viu o cara fazendo, ele disse, isso que não vai dar certo, aí deu certo, e depois ele ficou, não tem como eu tirar agora. Mas essa coisa em relação ao equipado, tudo mais, tendo, pô, o crescimento do HAL, até parte financeira, né, do investimento em si, como é que tu vê o equipado no futuro? Tu acha que, como tu treina bastante também atletas jovens, tu vê interesse deles em entrar no equipado? Como é que tu vê toda essa situação do equipado para o futuro, assim? Ainda mais agora que o World Games também começou a ter agora o HAL também presente.
Como é que tu acha que vai ser esse balanço? Porque eu vejo muita gente de fora falando assim: "Ah, o pessoal fala que o equipado tá morrendo, mas tu vai em competições de equipado ainda tem bastante pessoas. É só que o hall cresceu bastante, mas isso não significa que o equipado tenha diminuído em si". Como é que tu enxerga a cena do equipado no Brasil? Então, nosso calendário hoje, né, tem muitas competições, né, e o nosso esporte está crescendo cada vez mais. Eu não me enxergo dessa forma, eu acho que assim, eu acho que o filtro para o equipado vai ser muito maior. Então, claro, o hall, vai mais longe, você consegue colocar atletas para competir e até mesmo para acessar o esporte mais fácil. Por equipado não, tem que, né, se adaptar a um equipamento, é um equipamento específico, tem uma numeração específica, mas, dentro dessa visão, assim, eu acho que assim, tem muito ainda que evoluir nosso esporte, mas, o HAL sempre vai estar, né, em um ápice maior, mas o equipado longe de morrer. Entendeu? Eu acho que até mesmo o pessoal que treina e vão conhecendo sobre o equipado, eles querem conhecer cada vez mais e ver o quanto é desafiador. E assim, quando você é um atleta de alto rendimento, você quer desafios. Então eu falo até mesmo para todos os meus atletas que treinam comigo, falo assim, cara, em uma vez só você tem que experimentar o equipado. Para você sentir a sensação, né, de estar dentro do equipamento e realizar as cargas. Porque querendo ou não, quando você modula essas 2 categorias, né, são distintas, até mesmo a base do teus pés muda. Então, é totalmente diferente, é outro esporte. Só que eu acho que não, eu acho que lá fora é muito forte, e eu acho que só depende da gente aqui também fazer com que o equipado continue crescendo da forma que ele sempre foi. Claro, hoje, que nem eu falei, o nosso calendário está muito apertado. Tem muitas competições, né? Então a gente tem que só saber montar um bom calendário aí para ter espaço para todo mundo. É, eu fico imaginando, assim, no equipado, porque se a gente pegar a gente conversou com a Marina, ela deu uma situação dela no Mundial de 2022 que foi ela, foi o Rogério e foi a Maiara, só que o Rogério e a Maiara competiram e voltaram para o Brasil, e ficou só ela e o namorado. Tipo assim, bah, no hall, ok. Agora imagina no equipado, tá só ela e o namorado dela, sem contato nenhum com o Power, o que que ele vai fazer para ajudar ela? Como é que, sabe, não fica uma coisa bem mais complexa mesmo. E roubando um pouquinho o espaço do Bernardo, como é que tu enxerga a parte, tipo, de um treinamento híbrido, de um atleta que ele faz hall e faz equipado? Como é que tu consegue, encaixar as 2 coisas para que tu consiga ter o progresso semelhante? Porque a gente tem situações, tipo, que nem a Agatha, ela também, ela competia hall e equipado por um bom tempo, aí teve um tempo que ela, tá, deu de equipado, vou ter que focar no hall, porque já começou as coisas a ficar num gargalo muito difícil, né, num nível muito grande para levar os 2 esportes. E lá no comando a gente tem bastante faixa de joelho, né, eu me lembro que um tempo atrás fazia um tempão que eu não usava faixa, eu pensei: "Ah, vou usar faixa um dia pra ver". E aí eu lembro que eu agachei, era um peso bem maior que eu nunca tinha colocado, mas a minha preocupação no agachamento não era no agachamento de joelheira, começou a surgir outras preocupações durante o movimento que não surge com a joelheira. E aí eu fiquei não era mais a questão só do peso em si, eu tinha que buscar estabilidade, eu tinha que conseguir alcançar a profundidade sem perder o equilíbrio do corpo. Então como é que tu vê essa relação tão diferente, assim, que o equipado traz tantas variáveis a mais, e como é que o atleta consegue se ele consegue levar os 2 o hall equipado de uma forma híbrida e conseguir resultados positivos que um ajude o outro. Tá. Primeiro eu vou falar lá do que você citou lá da Marina, porque essa é uma coisa muito importante, porque assim, sempre quando a seleção brasileira vai para o equipado, o combinado é todo mundo vai na mesma data e todo mundo retorna na mesma data, entendeu? E por quê? Porque não tem como. O equipado não tem como. Por isso que a gente fala que as seleções eh, brasileiras equipado é mais unida, por causa disso daí. Porque não é porque eu competi, amanhã eu vou sair para passear em tal país e não vou ver o meu amigo ali competir. Eu vou estar passeando e ele que, né, e ele que faça a competição dele sozinho. Não. A gente sempre faz uma reunião, então, para todo mundo, né, gravar, para todo mundo estar ali torcendo, porque a gente foi ali por um objetivo. Então, é se concentrar nesse objetivo. Não ficar, eh, pegar e comprar passagem só no dia da sua competição e ir embora no outro dia. Isso daí
entendeu? No hall acontece muito isso, no equipado nunca aconteceu. Então, já porque eu tenho um exemplo do Fonga mesmo. O Fonga ia para os mundiais só para ajudar. Quantos mundiais ele foi só para ajudar, entendeu? Só para passar a faixa de joelho, só para estar ali no, como staff. Quem que faz isso? Muitos aí não vão nem para mundial porque acham que é caro, que vão, ah, não, eu fui convocado, mas eu não vou porque é muito caro. E o cara ia só para ser staff, só para estar ali junto. Então, eu valorizo muito isso e o Fonga é um cara também, né, fora de fora da curva. E eu tenho muitas medalhas de campeonatos sul-americanos que ele que me enfaixou, porque se não fosse ele, eu falo que é nossa medalha, porque não é só minha, né? Porque é o time que tá ali naquele momento. E essa parte do treinamento, eu já fiz isso, muito disso. E teve um Arnold que eu competi um dia hall e outro dia equipado. Competi no sábado hall e no domingo equipado. E assim, depende da. É que assim, depende muito dos objetivos do atleta, né? Que nem você citou a Agatha. Ela tem um potencial fora da curva e ela tinha o quê? Possibilidades financeiras e patrocínios muito melhores, né? No hall. Então não tinha por que ela ficar com né, nessa balança aí de ficar no hall e no equipado. Então ela concentrou todas as forças dela no hall e onde que ela melhor se encaixou e toda a priorização dela, todo o calendário dela voltou só para o hall. Eu acho que é mais por esse. Se fosse, né, pelo, pelo atleta mesmo, se tivesse as mesmas possibilidades de patrocínio financeiro do hall e do equipado, eu acho que ele escolheria algumas competições, continuaria escolhendo algumas competições equipado. E essa questão do treinamento híbrido com os dois, como é que tu aplica isso quando tu vê que a pessoa tem pretensão competitiva em ambos os cenários? Então, aí depende se o atleta é um atleta já experiente, se ele está entrando no esporte. E é que cada periodização é voltada para um atleta. Então, se ele está com alguma lesão, se ele não está, qual é o volume que ele pode trabalhar, quanto tempo ele trabalha, qual a carga horária que ele exerce durante a semana. Então, tudo isso eu coloco no papel antes de passar para a periodização. Porque o que, que acontece? Hoje, todos os. Não, tô falando no cenário aqui no nosso Brasil, né? Todos nós trabalhamos, todos nós temos as nossas famílias, os imprevistos. Então, eu não posso simplesmente enviar a planilha sem pensar na rotina, né, do meu atleta. O primeiro é esse contato. Qualquer, qualquer pessoa que entra em contato comigo falando assim, professor, quero treinar com você. Eu falo assim, tá, primeiro a gente quer saber da sua rotina, vou te passar um questionário para você me mostrar quais são os seus objetivos, suas metas. Então, é esse o primeiro contato, para depois pensar em treino. E, claro, depende da região onde ele mora, se ele mora aqui, se ele mora em outras regiões. Então, é que nem eu falei, é uma variável muito grande para montar o treino. Mas a base, eu faço uma base principalmente, né, 5, 6 vezes na semana de treino no início. Eu tenho uma modulação de treino onde que eu prezo muito para uma base de treino e depois eu faço uma fase de transição até chegar na fase final, que é aonde que é feito ou os treinos pesados ou eu faço uma transição direto. Depende de como que o atleta vem dentro da periodização, dentro dessa performance que ele vai me mostrando, dentro do feedback que ele vai me passando, sobre os vídeos que ele vai me enviando. Então, tem todo esse material que eu uso também para estar lapidando no finalzinho ali da periodização. É uma situação até que a gente conhece bem em relação, assim, do teu treinamento, porque a gente trabalha no comando, né, a gente trabalha com o Edu, e Sim, ele fala bastante do quanto tu ajudou a evoluir o agache dele. Porque ele passou por cirurgia no joelho, e ele falou que teve um longo trabalho de passar para high bar, para low bar, que ele ficou um tempão sem competir, trabalhando, tentando aperfeiçoar, entender o movimento, teve a cirurgia,
e voltou mais forte ainda graças a todo o teu trabalho que tu fez, né. Sempre fala que ele é muito grato, o agachamento dele, toda a evolução pelo teu trabalho que vocês realizaram em conjunto. Então é bem interessante ver essa visão, assim, geral que tu tem como lidar com o atleta, porque tu também, além do Edu, né, que é um atleta master e tudo mais, tu também lida com muitos atletas jovens, e muitos atletas jovens que tu, pô, tá trabalhando, assim, o potencial de cada um deles de forma espetacular. A gente vê que são grandes nomes para o Brasil no futuro, com certeza, assim, no futuro, assim, breve já, né. Tipo, tem ali o Matheus também foi convocado, tudo mais. Como é que é esse trabalho com os jovens? Como é que tu faz para explorar? Como é que tu vê o cenário no teu tua própria equipe, assim, dos teus atletas, assim, em relação ao futuro? Quem são os nomes, assim, que a gente pode, pô, ficar aí de olho que tá vendo um grande potencial aí? Então, o nosso esporte está crescendo cada vez mais. Eu acho que o mais importante de tudo, né, é a união entre essa conexão entre atleta e técnico que tem que ter. E assim, cara, eu não gosto de citar muito os nomes, por quê? Porque sempre vai falar assim, nossa, não falou de mim, nossa, sabe? Sempre tem um, ô, professor, porra! Então, assim, mas eu vejo assim, a gente tem os grandes nomes que estão surgindo, mas eu tenho que comigo eu tenho um protocolo. Eu ainda até brinco com eles. Eu falo assim, cara, se em 5 anos você parar em 5 anos, você não fez nada pelo esporte. Então, você para ser considerado por mim, você tem que ter mais de 5 anos de power. Porque o que acontece muito, né? Isso já de muitos anos de vivência com muitos atletas. Ele é um cara, é um júnior potencial, aí daqui a pouco ele passa para Open, que ele vai ficar lá em quinto, sexto, ele para de competir. Porque daí ele viu que ele chegou na Open, entendeu? Então, assim, claro que tem o pessoal aí que tá vindo muito forte e a única coisa que eu sempre converso com todos eles, que muitas vezes eles, né, querem adiantar o processo, querem somar muito mais do que é o momento. Nós trabalhamos no esporte de longo prazo, não a curto prazo. Então, tem que ter paciência, tem que ter o olhar clínico também do técnico ali em cima. Eu acho que a evolução do esporte vai continuar crescendo absurdamente, que a gente vai encontrando cada vez mais talentos e assim, que nem ó, do Edu lá atrás, quando ele começou comigo, ele tinha um padrão de agachamento. Eu acho que assim, é válido, principalmente para quem é técnico, fazer testes. Se você é técnico, você não pode se limitar no achismo. Acho que você tem que testar algumas coisas com seus atletas, sim, até mesmo para ver se funciona ou não. Funcionou? Que ótimo, não funcionou? Então, e eu lembro que na época o Edu agachava um pouquinho mais fechado, usava um sapato plano. Eu falei, Edu, mas eu não gostei, não me adapto. Eu falei, vamos fazer um teste, vamos fazer umas variações. E a gente foi, né, modulando carga e variações até que ele se encaixou dentro do padrão que ele veio fazendo os melhores agachamentos da vida dele. E eu fico muito feliz com isso, porque assim, é um trabalho em conjunto. Eu falo que sempre quando ele fala, é sempre nós, não é eu, é nós. O trabalho é nosso. É, tanto a mesma carga de trabalho que tem um atleta é o técnico. Se a gente ganha junto. Se a gente perdeu junto. Não tem essa de só sobrecarregar um lá na hora, não. Não, é sempre é o time tá junto, ganhando ou perdendo. E como é que foi a experiência quando acho que foi em 2023 ou 22 que tu foi com não, foi 2023 eu acho, que tu foi com a equipe júnior. Como é que foi essa experiência de levar toda a criançada lá para o mundial lá, como é que foi isso? Rapaz, foi diferente, cara. Acostumado com a galera do Open, né? Todo mundo sério, todo mundo, né? E a garotada não, a garotada é mais solta, né? Então, mas assim, eu me dou bem, muito, muito bem com eles, com todos eles, entendeu? Então, foi uma experiência muito top demais, porque assim, quando você tá à frente da seleção, cara, a responsabilidade é maior, pesa, e ainda mais que na época eu tava, né, com o Vitinho, a Cal ali, e o Estevam sob o meu comando,
e eles estavam disputando medalhas. O Vitinho até, né, ficou em terceiro de total, mas pegou medalha no agacho e medalha de ouro no terra. O Estevão pegou medalha no supino, mas, cara, é totalmente diferente. Eu fico mais tenso como técnico do que como atleta, com certeza. Tu falou ali do agacho do Edu com o sapato com elevação de calcanhar, né? Eu lembro uma vez que eu usei o sapato e aí eu falei, bah, eu não gostei, eu não vou usar, né? Porque ele era meu treinador, né? Aí ele me olhou bem sério. Cara, tu fez um treino. O Hildson me fez ficar um ano inteiro com o sapato de agachamento. Tu acha que em um treino tu vai sentir alguma diferença? Vai, brigou comigo sério, cara. Cara, cobrindo mais um pilar da tua história. Academia Legion. Da onde surgiu? Então, na verdade, assim, Deus vai colocando as coisas no nosso caminho, né? E eu sempre tive esse pensamento, né? Ah, um dia eu vou ter. Eu morava em Curitiba ainda nessa época. Ah, um dia eu vou ter uma academia. Mas tinha isso no meu coração só e comigo. E depois de um tempo, eu retornei para a praia. Eu morava, fiquei em Curitiba, morei 7 anos em Curitiba. E depois eu retornei para o litoral. Quando eu retornei para o litoral, as academias daqui, elas fechavam todas 9 horas, 10 horas, e os nossos treinos, vocês sabem, é 2, 3 horas, e então, e o que que eu tive que fazer? Eu tive que ajeitar minha garagem da minha casa, e eu comprei os equipamentos que eu precisava na época, né, para começar os treinos, porque na época eu trabalhava até às 8 da noite, das 8 da manhã às 8 da noite, que era da minha família, então era essa carga de trabalho que eu tinha. E daí eu saía da loja, que daí eu ia começar meu treino. E nesse momento, depois de algum tempo, alguns amigos começaram a treinar comigo e eles falaram, cara, a gente tem que dar um nome. Falei, cara, eu não quero nome, não quero. E foi bem isso mesmo. Eu falei assim, ah, não quero nome, não quero equipe, equipe dá problema. E eu só quero treinar, só quero fazer força. Na época eu não era técnico, eu não pensava em ser técnico, não pensava, porque eu sempre gostei de competir, de fazer força. Então eu falei para ele, cara, não, não, e começaram a perturbar, hein? Falou assim, não, de hoje você não passa. Hoje você tem que falar o nome que a gente amanhã a gente, era no sábado, isso amanhã a gente vai vir aqui, vamos fazer um desenho, vamos na garagem da minha casa. Daí eu falei assim, daí eu tava sentado no banco de supino. Daí eu falei, veio o nome para mim. Ah, então, já que a gente vai começar, então vamos chamar de Legion, então. Já que é para fazer, vamos fazer uma legião de atleta, então. E foi bem assim que começou, cara. E daí, depois de um tempo, né, eu tive uma academia em 2016, e daí eu tinha um sócio na época, só que não deu muito certo, daí eu desfiz a sociedade, aí voltei a treinar numa outra academia aqui da região, daí até que em 2019, já tinha uma academia aqui, mas a dona não queria mais, e daí começamos a negociar, e no dia que ela me ligou para querer me oferecer academia, eu estava saindo da loja, estava indo para casa, e a hora que o meu telefone tocou, por incrível que pareça, eu tava passando, eu parei o carro na frente da igreja, exatamente na frente da igreja, assim. E eu falei assim, putz, não é por acaso isso, cara, não deve ser por acaso. E daí deu tudo certo, fechamos o negócio, e daí eu tô com a academia Legion desde 2019, 1º de setembro de 2019 até hoje. E começamos com 5, 6 atletas de power que já treinavam comigo. Hoje somos mais de 50 atletas que competem power só aqui da academia. Fora do restante, que a nossa equipe, né, pega atletas de outras cidades também. E também outras equipes saíram da Legion, né? Então, tinha atletas que competiam pela Legion, que, cara, eu sou muito disso, entendeu? Falei, cara, cheguei uma vez, falei até mesmo pro Cardoso e pro Rotti, falei assim, cara, vocês precisam da equipe de vocês já estão muito grandes para vocês ficarem na Legio. Abram a equipe de vocês, que hoje são undergrads. E também o Marcelo, lá de Maringá, da MGP, que faz os cintos. E falei para ele, Marcelo,
tá na hora de você montar uma equipe, cara, tal, não sei o quê, dele, professor, a gente tá vendo aqui, a gente vai montar, tal. Então, assim, aquele pessoal que tem potencial, até mesmo os técnicos, tudo, que estão surgindo, e alguns outros que tem no Paraná, foram meus alunos e eu sempre passei toda a bagagem para eles. E foi isso que eu sempre quis do Paraná, né, principalmente, porque eu venho de uma época que informação era muito difícil de você ter. Era muito difícil, ninguém queria te passar informação, agregar, então era muito restrito, muito fechado. E e eu também, lá atrás, era o Paraná, não era, teve um ano de 2011 para 2012 que a gente ficou sem federação. E nessa época, eu até mesmo, né, conversei com algumas pessoas para assumirem, né, a federação, para a gente dar continuidade, porque senão eu não conseguiria competir os campeonatos fora do país, por não, por não ter federação. E eu teria que ir ou para Santa Catarina ou para São Paulo. Até mesmo nessa época eu falei com o Rodrigão e ele falou, não, vamos então. Daí ele foi o presidente da federação e eu fui o vice e a gente deu continuidade. E depois eu passei a ser presidente. Eu já passei por vários cargos dentro da Federação Paranense. Hoje eu só fico ali, só, né, como um ouvinte e um conselheiro, só pra algo aconteça ali, só para mim falar com o pessoal. Mas hoje, graças a Deus, a Federação Paranense cresceu muito. A gente tem uma federação hoje muito forte, graças a Deus, e que a gente, a cada ano que passa, os campeonatos estão melhores, maiores, mais organizados e com uma estrutura cada vez, né, que a gente nem imaginava lá atrás que seria possível, porque era um equipamento emprestado de um, emprestado do outro, fazia um frete, fazia outro, e hoje a federação está bem estruturada, então só tem a agregar cada vez mais aí pro esporte. Pô, é bacana essa tua visão de não só construir o teu legado, mas sim deixar um legado para o futuro, né, para outras pessoas também trilhar o seu caminho e continuar levando adiante. Eu nunca fui, né, numa competição no Paraná, mas eu só ouço coisas boas, só ouço elogios, falo que é muito organizado, que lá é muito bons os campeonatos. Então, está dando certo, né, as coisas por aí. O Edu fala que acho que quando o Edu fez acho que foi o último treino antes de ir para o Mundial, ele ficou um tempo aí. E aí, quando ele voltou para cá, ele falou: "Ah, não, a gente tem que trazer essa energia deles para cá, a gente tem que fazer os treinos que eles fazem, não sei o quê". Ficou super empolgado justamente pela energia que a própria academia, né, emana, tudo mais, os treinos. Então, pô, algo a elogiar, assim, pelo teu trabalho que realmente está acontecendo. Esse legado ele está seguindo e está tocando várias pessoas que até tu nem imagina, como nós. A gente sabe muito bem desse teu legado, justamente por causa do Edu e tudo mais, então é algo que se passa adiante e talvez até além do que tu imagine. Mas, voltando à tua parte ali de atleta, estamos primeiro ano ali de estreia na Master. Como é que tu se vê, assim, tu que tu começou ali com o 23 já como Open, mas como é que tu vê essas passagens do ano? Como é que tu vê essa ida para Master? Qual que é a tua visão, assim, que tu tem em relação a pretensões futuras, assim, competitivas enquanto atleta? Porque, pô, tu conquistou o brasileiro, né, com muito bem. Então, um cara que coleciona os recordes por aí, o cara tem 4 recordes em diferentes categorias de terra no equipado, o cara monopolizou o terra no equipado ali brasileiro. E qual é a tua visão, assim, daqui em diante? Saiu a convocação, tu é um dos nomes da lista, a convocação, mas quais são os planos futuros de Hudson? Então, na verdade, assim, eu venho desde 2022, lidando com a lesão, tanto que esse ano eu já tinha, né, me programado, eu tenho que fazer uma operação no quadril do lado esquerdo, e os meus objetivos é competir, né, se tudo der certo, competir ou o campeonato mundial, né, Open ou Master, e depois fazer a cirurgia. Daí eu vou recuperar o quadril, porque hoje eu não tô conseguindo trabalhar com levantamento terra da forma como eu gosto. Então eu tô trabalhando ali 60 e 70% só do que eu consigo realizar nesse movimento. Tanto que o meu agacho melhorou, meu supino melhorou,
só que o TR eu tô tendo que modular muito ele para nível de dor não subir, para conseguir treinar bem. E eu passei por fiz vários protocolos, né, alternativos, fiz tudo que era possível. Então a última alternativa é a cirurgia, eu vou realizar ela, vou fazer ela, que eu quero voltar para 2026, né, treinando muito bem, principalmente o movimento que eu mais gosto, que é o levantamento terra. E, claro, vou competir agora o paranaense e vou competir também o brasileiro equipado. Então, a modulação está sendo bem feita para essas duas competições, que são o alvo, e depois pensar como que vai ficar a nominação final do Open e, eventualmente, do Mundial Master. E esses são os planos para 2025. Depois cirurgia e descansar, porque desde quando eu comecei em 2009, né? E desde 2009 até agora, eu nunca parei. Eu sempre competi todos os anos. Então são 16 anos aí competindo direto. Depois desse período de cirurgia e recuperação, tu tem pretensão de eventualmente voltar a competir, se consolidar melhor na Master ou é de competições? Cara, eu nunca vou me aposentar disso, mano. Essa palavra não existe para mim. Entendeu? Nem que se der um imprevisto aqui, a gente vai no supino, se der imprevisto lá, a gente vai no terra. Se a gente tiver bem, a gente vai no power. Se a gente não estiver bem, a gente vai só como técnico. Já tá enraizado já, não tem como tirar. Não, não tem, não. Agora, um ponto mais específico, né, que talvez seja o motivo pelo qual a gente está conversando agora. A tua performance no Brasileiro. Hudson, como é que foi essa competição para ti? Cara, foi uma competição bem gratificante. Eu fiz uma preparação muito boa, tá? Foi 100%. Toda a modulação da periodização que foi realizada dentro de todos os meses, eu não errei nenhum movimento, tudo que foi programado foi tudo 100%. Consegui controlar bem a lesão, o supino evoluiu muito, que eu fiz o meu... Eu consegui igualar o meu melhor supino da 66, né? Depois de ter, né, sido master. E eu sou... Geralmente, todos os campeonatos, né, eu me dedico muito, mas nesse do brasileiro, eu consegui colocar uma priorização muito bem encaixada dentro do propósito que eu tinha feito para mim, que era chegar próximo dos 600 de total, pelo motivo da lesão, porque o meu terra, eu sei que eu não teria ele como, né, como arma principal, então eu trabalhei muito, principalmente no agachamento e supino, que é onde eu não estava sentindo tanta dor. E o supino evoluiu muito perto das outras preparações que eu vinha realizando, e, e chegamos no final levando o título, né? Então, competindo contra o Anderson, teve os outros meninos que saíram na nominação final, né? Mas também iam dar bastante trabalho, porque eles vêm sempre evoluindo, né? E, cara, o que eu achei, assim, do brasileiro, no contexto geral, que foi uma competição muito difícil para todo mundo. Então, teve alguns detalhezinhos da competição que deixou um pouco mais difícil ali. E como é que é o brasileiro em si, que é, como tu disse, né, quando vai no Mundial e tudo mais, tem toda aquela questão de todo mundo estar unido. Só que no brasileiro tu tem mais aquela responsabilidade, assim, de tu ser realmente diretamente responsável pelas pessoas, assim, pelos teus atletas. Como é que é essa divisão de tempo, assim, de estou competindo, tem meus atletas, como é que fica a tua cabeça na hora que tu compete, tu consegue, tá, agora é eu, vou me concentrar aqui no que eu tô fazendo, e o resto do pessoal depois eu vejo quando acabar a minha competição, como é que funciona essa correria? Eu desligo, cara. Eu sei virar muito bem a chave. Então, quando eu tô competindo, coloquei, ou treinando, coloquei o fone de ouvido, eu sou uma pessoa, tirou o fone de ouvido, eu sou outra pessoa. Quando eu tô treinando, eu sou totalmente atleta, 100% atleta. Eu tenho que fazer muito isso, principalmente na academia, né? Porque muitas vezes vem um aluno, alguém conversar comigo, eu tiro o fone, ô, e aí, tudo bem? Coloquei o fone pro cara fechada e ir para dentro do treino. Então, isso também eu recrio nas competições. Nas competições, claro, quando tem uma competição onde tem eu e mais atletas meus juntos, eu tenho que pensar nas minhas pedidas, nas pedidas dos atletas, então isso é diferente. Mas na hora que eu entro para minha pedida, eu me conecto
completamente. Não perco o foco, não. Vê que o fã de Hudson é realmente a máscara do Batman, né? É mais ou menos isso. Sem o dinheiro. Claro. David, tu gostaria de puxar alguma das perguntas no Instagram que alguém mandou? Deixa eu ver se tem a. Ah, tinha uma bem interessante que até eu também estava interessado em saber. Porque a gente falou que tu teve essa passagem que tu fez a 5-9 ali, que tu fez não, vou fazer a minha despedida ainda na 5-9. Aí tu fez a 66, já disputou alguns campeonatos 7-4. Teve ali tem um recorde teu ali na 8-3 também, né? Que tem um recorde de teto equipado. Como é que funciona essa tua ideia assim de flutuação? Tipo, porque é bem grande a flutuação de peso, né? Qual que é o teu peso em si e o que que tu sente mais confortável? Quando tu faz esse aumento de peso, tu sente realmente algo mais positivo? Porque o teu recorde, o teu melhor terra equipado é o 300 na 7.4, né? Não é nem na 8.3. Como é que fica essa flutuação? Quando que tu acha assim que, pô, o atleta tem que pensar, talvez esse seja o momento de eu tentar uma troca de categoria? Foi o Então, Jeffão, acho que perguntou uma coisa. Então, na verdade, vou até contar como que foi né, essa mudança de categoria, principalmente da 66 para 83, porque assim, eu via, principalmente nesse período, eu via a possibilidade de eu quebrar o recorde de terra da 83. E daí, só que eu tinha um desafio muito grande, porque eu nunca tinha passado de 70 quilos. Então, eu me vi dentro de um desafio, entendeu? E eu faço muito isso comigo. Me colocar em lugares desconfortáveis para eu sair melhor. E daí o que que eu fiz? Foi bem assim, ó. O contexto total foi dia 1/3, eu competi no Brasileiro Hall e pesei 65.700 e eu já tinha nominado 83 para a categoria Brasileiro Equipado. E daí foi dia 16 deu um mês e 15 dias pós o Campeonato Brasileiro. No dia 16, eu fiz a pesagem pesando 74.100. Mas eu comi horrores, cara, sério. Eu fiz tudo o que tinha que fazer para poder chegar lá e bater o peso. Porque eu queria o recorde, entendeu? Eu queria o recorde da 83. O Mas mais foi difícil foi aumentar o peso. eu ganhei 8,4 kg em um mês e 15 dias. Isso para uma categoria leve é bem difícil. Pegar um cara aí da categorias pesadas não é tanto, mas para um leve que pesou 65.700 dentro de uma categoria e pular uma categoria para ir para outra, é bem desafiador. E foi que daí eu Mas consegui. o teu peso normalmente é quanto? Meu peso normalmente é 67,5. Ah, Eu, uns eu fico 66 bem tranquilo. Não, eu fico dentro da minha meia. Se eu fosse subir, daí eu ia deixar o peso bem próximo do 7,4. Aí teria que comer muito mais. Mas não Mas pensa nisso. hã? Não pensa nisso. É Penso. 66 mesmo e pensa? Não, não. É. Essas duas categorias para mim, até mesmo para ganhar mais massa, né, ficar mais protegido, competir mais pesado, eu acho que pela minha estatura também vai ser muito bom também. E para proteger de É isso aí, lesões também, né? o Taylor, né, ele fez a mudança dele para 8.3 e um dos fatores que ele citou que estava sofrendo muitas lesões, ficou um tempo parado para tentar lidar com essas lesões. Nesse meio tempo aumentou o peso e parou as dores. Então tá, então é isso aí, não tem mais ficar descendo de peso. Me sinto muito mais confortável. Acho que o Taylor deve estar com uns 35, eu acho, por aí. Aí ele falou que não, fazer corte de peso assim, arriscar ter lesões, tá comprometendo a carreira, não tem sentido. Aí ele disse que foi para Sim, 8.3, mais leve, né, que os outros 8.3, provavelmente. A gente pegar ali, que, pô, que nem no caso do Russ, que agora até vai para 9.3. Um cara que pesa 90 quilos, ele vai disputar ali com uns 82 ali, talvez nem perca peso, 84 ali, perca alguma coisa. Mas ainda assim, tu tem essa desvantagem, mas pelo menos tu pode dar teu melhor sem se preocupar com lesões ou coisas sim, que vai atrapalhar a continuação da carreira. exatamente. Isso daí faz toda a diferença. E ainda mais pelas alavancas, né? Sim, Se é um de cara muito verdade. alto,
Você é um cara muito alto. A E eu falo pergunta. isso, eu falo isso para alguns alunos, falo assim, cara, você não é um 8,3, você é um 9,3. Ele sabe de quem eu tô falando. Então é recados, A recados. pergunta base aqui do podcast. Qual é que é a tua altura, Hudson? 1,61. 1,61. Deve estar menor, né? A O... gente vai encolhendo, né? Não, mas eu acho que o Kidiel tem, eu acho mais ou menos um 58, eu acho alguma coisa assim. Também mais ou menos segura bastante, foi até 8,3, né? Ele era um 8,3 inicialmente. Teve algumas perguntas também, o Matheus mandou algumas perguntas que no final a gente acabou já respondendo, né? Que foi no caso o Mundial do 5-9, os treinos equipados na garagem sozinho, tudo isso acabou sendo respondido. Uma coisa que eu tenho bastante curiosidade, agora de uma área mais filosófica da coisa, porque o Edu, ele é um cara que ele é bastante emocional nos treinos dele. Ele é bastante emocional, tipo assim, ele tem o jeito dele, é um jeito único, não tem Sim. como replicar, é a emoção que tem em relação aos treinos, toda a oração que ele faz, toda a atmosfera que ele traz ali diante ao treino, de se emocionar, de ter treino assim que ele rasga o teu planejamento e fala: "Hoje eu vou fazer isso aqui, hoje eu preciso fazer isso aqui", né, chuta a periodização, não, hoje eu preciso, eu necessito ter esse momento, porque eu preciso para mim, um caso assim de vida no geral. E ele sempre fala que o casamento entre o trabalho de vocês 2 é muito bom, porque tu é um cara que também tem isso, também tem, essa energia, essa atmosfera que trazem em relação ao Power. Então eu gostaria de saber como é que o que o Power representa para ti, na tua vida? O quanto que ele modificou, o quanto que cada treino tirando não necessariamente a parte, tipo assim, de atleta, de competição, de treinador, tudo mais. Não, a parte, assim, do Hudson enquanto pessoa. O quanto que o Power se conectou na tua vida e o quanto que isso traz benefícios para você, tipo assim, durante o treino, assim, aquele momento. Eu quero saber o quão especial é o powerlifting na tua vida. O powerlift, ele me fez me encontrar de uma forma e que eu não sabia que eu tinha tanto potencial assim para passar por diversas dificuldades na vida e poder superar essas dificuldades e também entender as pessoas que estão ao meu redor e saber que todos eles são diferentes, mas todos eles precisam de alguma coisa. E eu vejo que principalmente o Power trouxe para mim foram aprendizados que dinheiro nenhum compra, que momentos e trajetória vale mais que medalhas. Então eu tenho no meu coração muitas recordações, muitos momentos, pessoas que eu levo para minha vida assim, como se você tivesse ganhado várias pedras preciosas. Então assim, para mim o Power não foi só um esporte, mas foi abriu caminhos para mim ter uma profissão por conhecer lugares e pessoas que eu jamais teria ido se não fosse o esporte. Então, é mais do que só levantar peso, é conexão com outras pessoas, aprendizados diários e fazer o bem a outras pessoas, independente de dinheiro, de fama ou de qualquer outra coisa da espécie. Então dá pra dizer que o Hudson ali que iniciou com 23 anos, se ele olhasse o Hudson ali já consolidado, já um master, um atleta que está na história do powerlifting brasileiro, um atleta que, pô, pódio mundial, participação em World Games, que eu acho que para nós, acho que não tem evento mais importante que o World Games, né? O máximo do esporte ter toda essa experiência. Então, se aquele Hudson de 23, tipo assim, ele poderia olhar todos os títulos, tudo que representa, e ainda assim o que ia valer mais são mais as experiências, os contatos com as pessoas que do que propriamente as medalhas e títulos. Com certeza, absoluta. Sem É, é que assim, a medalha é o seu trabalho bem feito, é tudo que você se dedicou. Mas
vou contar uma coisa para vocês que foi bem assim, ó. Quando a gente saiu do Mundial, que foi com o Vitinho, foi medalha de ouro, a gente chegou aqui na praia e daí as pessoas, tá, passou o primeiro momento ali que tava todo mundo, né? É, aí passou a segunda semana, daí eu cheguei e falei para ele assim, "Ô, Vitinho, qual que é a tua lembrança mais forte do Mundial? Assim, peguei ele desprevenido. Sabe o que ele me falou? Não foi do pódio da medalha, claro que ele pegou. Foi lá do aeroporto, do imprevisto, que a gente teve que sair correndo. É os momentos. É por isso que é a jornada. A jornada que é o mais massa. É tudo que você passa ali dentro do processo. Você vai lembrar daquele treino difícil, você vai lembrar do imprevisto, você vai lembrar de quem está do seu lado, entendeu? Agora, se é uma pessoa arrogante, ele ia falar assim, a hora que eu recebi a minha medalha de melhor do mundo, entendeu? Só que quem tem um coração puro e um coração tranquilo, ele vai lembrar de todas as outras coisas. E não vai se colocar como, sabe, o ego acima de tudo, mas vai colocar a jornada. Sensacional. Bernardo, tem alguma pergunta final? Cara, só agradecer, tá? Em primeiro lugar, parabenizar pelo Hudson, né, cara? Toda a importância dele, tudo que ele representa para o esporte no Brasil em diversos setores diferentes, que é o que a gente foi abordando ao longo do podcast, né? Em primeiro lugar, pelo envolvimento dele no esporte. Como ele falou, ele já teve diversos cargos diferentes dentro da federação dentro do Paraná. A gente sabe que ele é um cara que, enfim, levou a bucha de ter que cuidar de todos os júniores em 2023. Isso aí é uma bronca que deve ser bem complicada. Parabenizar ele pela conquista da academia. A gente sabe, principalmente trabalhando na academia, como que isso é uma coisa difícil, como que toda a questão de trabalhar com power especificamente é um trabalho ingrato, né, cara? Então, queria parabenizar o Hudson por todas essas conquistas, toda a participação dele aqui no Brasil com o powerlifting e agradecer pelo tempo dele, né, cara? Muito obrigado pela atenção que ele deu pra gente, muito obrigado pelo tempo que ele dividiu aí conosco. Tá? Espero que a gente veja ele no Mundial, tanto no Open quanto no Master, qualquer um dos dois. A gente sabe que no Master ele é o Com cara os do dois? Master, então, ou os dois. Tanto o Hal quanto equipado, tá? Então, O quadril que muito se vira obrigado, depois. Hudson. Ah, não, é isso aí. Colocar um quadril de adamantio aqui, pau. Cara, Ah, agradeço de cor... Ah, o médico vai ver na hora da cirurgia lá, pá, mas o que aconteceu? Tudo isso, não, isso aqui uma boa parte do desgaste foi nos últimos 6 meses. Entendeu? Os um últimos pouquinho. 6 meses É, foi. uma ressonância antes dos 6 meses e pós 6 meses. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês aí pelo espaço, tá? Fico muito feliz em poder contribuir e saibam que no que precisarem de mim, é só chamar. Pô, então é isso, né? Também gostaria de agradecer o Hudson. É sempre. A gente sempre fica bastante feliz em ver que. Pô, a gente tem contato com grandes nomes. Pô, hoje a gente tá falando com o Hudson. Caralho. É uma coisa. A gente viu o Edu falando contigo, a gente, tá, beleza, tal, mas agora a gente falando contigo é algo realmente especial. Nós que somos fãs do esporte, nós que acompanhamos vocês, é muito gratificante a gente ter essa oportunidade de estar trocando uma ideia, vendo o quanto vocês. E isso é uma coisa muito importante, né? Porque a gente vê vocês como atletas, como campeões, mas a gente vê que a gente conversa com vocês e a gente pensa, esses caras merecem tudo. Esses caras merecem tudo que eles estão conquistando, porque realmente eles são pessoas muito especiais. E é bom que a gente também, nessas conversas, a gente acaba dando oportunidade de outras pessoas conhecerem, né? A narrativa por trás, que não é só medalhas, títulos, mas tem toda uma narrativa, toda uma história. E é importante as pessoas estar conhecendo. Então, queria agradecer a tua presença hoje, para agradecer a tua atenção, tua disponibilidade, né? Novamente falando aí, o teu legado, ele está sendo passado aqui no Rio Grande do Sul. Pode ter certeza que também tem um toque do Hudson aqui, passando do Edu ali, o Edu falando da gente, tudo que tu faz. Com certeza é algo muito importante. E você aí, que acompanhou este podcast até este momento, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o conteúdo com seu amigo. E também, né, todo o nosso serviços aí que a gente oferece. Não esqueça de ocupar no Instagram também. Acompanha o Hudson também no Instagram. O Hudson falou que agora irá revelar os treinos. Irá mostrar as preparações dele. Aproveitem que não é sempre.
Aproveita que o homem agora tá querendo mostrar aí como é que tá indo a preparação, a gente vai conseguir acompanhar os detalhes mais de perto. Também ali, como ele falou, né, treinador, se você quiser fazer parte da equipe dele, ou se você quiser fazer parte da Under Crew, afinal, nosso serviço de consultoria online é o que banca esse trabalho aqui. Então, né, fica aí todos os convites. Obrigado a todos e obrigado especialmente a você, Hudson. Valeu. Valeu, obrigado.